Eu não conheço a sua família e certamente você também não conhece a minha, mas nós temos algo em comum na nossa família, que é uma família nada perfeita. Esta é a lição número 9 da classe de adultos. Texto áureo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Exatamente isso. É impossível uma pessoa plantar um pé de goiaba e colher manga, né? A nossa vida é sempre um reflexo, né? O nosso futuro é sempre um reflexo daquilo que nós fazemos hoje. A Bíblia diz em Obadias, no versículo 15, que o dia do Senhor está próximo para todas as nações, assim como tu fizeste, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Isso significa dizer que, assim como Gálatas 6, 7, Deus não se deixa escarnecer, tudo como implantar isso também se fará. Então, alguém que planta a maldade hoje, certamente irá cair isso sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que, a Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Quando nós semeamos a semente, aqui o Eclesiastes 11:1, o original é semente e não pão. Quando você joga uma semente hoje em algum lugar, quando ela brotar, depois de muitos dias você pode encontrá-la. Encontrá-la como? Em forma de fruto. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós plantamos hoje, porque mais dias ou menos dias nós teremos que colher, porque a verdade é, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Quantas pessoas hoje, assim como Davi, põem em primeiro lugar, aqui vou trazer para o lado espiritual, obreiros, por exemplo, coloquem em primeiro lugar a igreja e deixem a sua família de lado. Isso é algo errado, é completamente equivocado. Deus não está nesse negócio. Nós devemos colocar a nossa família em primeiro lugar. Em primeiro lugar no sentido humano. Em primeiro lugar, Deus. Deus acima de todas as coisas. Entretanto, a igreja, apesar de ser o corpo de Cristo, não é a nossa prioridade se tratando de família. Entre a família e a igreja, a família vem primeiro. Na ordem seria, ou melhor, na ordem é, primeiramente Deus, em segundo lugar família. As demais coisas, né, vêm depois, né, trabalho, estudo, igreja. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas acreditam, principalmente os obreiros, acham que o importante é fazer a obra, o importante é ganhar o reino, o importante é fazer obras para o reino. Não, isso não é verdade. Porque nós devemos, em primeiro lugar, nossa família. Até porque a família foi algo constituída por Deus e a igreja é constituída por família. Então, se eu não estou bem com a minha família, consequentemente a minha igreja também não está bem. Se eu não estou bem com a minha família, eu preciso consertar o que está errado nessa família para que eu não venha levar esse problema para a igreja. Porque a igreja ela vai acabar refletindo esse problema. Então nós devemos ter muito cuidado. E os obreiros hoje, infelizmente, estão dando mais ênfase às coisas aparentemente de Deus, né, no sentido geral. Falou aparente que nem tudo que se faz na igreja é literalmente para a obra do Senhor. Vemos que tantos escândalos acontecem no meio evangélico de pessoas que falam que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade não é isso. Então, mesmo que se for o caso, mesmo se for uma pessoa que está fazendo realmente a vontade de Deus dentro da igreja, é notório, ele precisa compreender que se a família dele está mal, ele também está mal. Primeiro lugar vem a família e não a igreja. Que deixe isso bem claro, para que não venha acontecer como Davi. Davi foi um excelente rei, mas pecou e pecou muito como pai. E viu aí grande foi a sua queda. O rei Davi e sua grande família, Davi ungido por Deus. Nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Quando o Espírito Santo apodera de alguém, a vida dessa pessoa é completamente transformada. E tanto em todos os sentidos, no sentido, principalmente no sentido espiritual, sentido de família, sentido de trabalho, a nossa vida ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Nós somos dependentes dele. Se alguém acha que está arrependido e na verdade não se arrependeu, né, porque realmente não faz o que tem que fazer, não age da forma que deve agir e principalmente não permite, né, não dá lugar ao Espírito Santo, então essa pessoa não terá uma mudança verdadeira em sua vida. Para haver mudança, nós devemos dar espaço ao Espírito Santo. Nós devemos realmente deixar que o Espírito Santo se apodere de nós. Nós devemos de fato dar lugar ao Espírito, para que assim nós venhamos ser realmente usados por Deus verdadeiramente e para a nossa família também, né? Davi, o homem de Deus, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. O Espírito, ele é uma pessoa, o Espírito Santo ele é uma pessoa, assim como Cristo é. Quando nós deixamos, né, permitimos que o Senhor opere poderosamente através da nossa vida pelo Espírito, a nossa vida ela é mudada. Nós somos usados para o reino. Quando nós realmente damos lugar para o Senhor, né, para o seu Santo Espírito, nós somos bênção na vida das pessoas. As pessoas, veja por exemplo o caso de Eliseu, né, Eliseu era um homem, um santo homem de Deus, e Deus usou ele poderosamente. Quantas vezes vemos pessoas que às vezes até muito instruídas na palavra, mas que não estão dando ocasião à carne, mas não dão lugar ao Espírito, e por isso não são usados com ousadia pelo Espírito. Por quê? Porque são pessoas, na verdade, são pessoas vazias. São pessoas que, na verdade, têm até um conhecimento bíblico muito bom, elevado, proveitoso até, entretanto, não tem a unção do Senhor, né? E unção é assim, uns são e outros não são. Então, quando a pessoa é realmente, o Espírito do Senhor apodera-se dessa pessoa, essa pessoa ela é usada por Deus para abençoar pessoas e assim o reino, né, a vida das pessoas são edificadas e o reino do Senhor cresce em nosso meio. A grande família de Davi. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, como muitas guerras. E esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Aqui, mais uma vez, vou trazer mais para uma questão material agora. Quantas pessoas, obreiros, hoje dão mais valor ao trabalho material? É claro, nós sabemos que é necessário o trabalho material para que assim haja o nosso sustento. Entretanto, alguns obreiros dão tanta ênfase ao trabalho e não cuidam bem da família, até porque muitas vezes esses obreiros têm várias famílias, porque possivelmente teve essas famílias quando ainda não conhecia o Evangelho. Então, tem um filho aqui, uma outra filha lá, então acaba tendo muitos filhos e não dando espaço, né? Não dando atenção para esses filhos, até mesmo se for o caso, né, de ter muitos filhos com a mesma esposa, por exemplo, mas também como vive no trabalho, vive para o trabalho, não dá espaço também dentro da família. Então não é um pai presente, não é uma pessoa que realmente tem aquela palavra de conselho para os seus filhos, não dá tempo para os filhos, vive somente para trabalhar e muitas vezes acha que está fazendo certo. Eu dou o meu melhor no trabalho para poder dar uma vida digna para vocês. Bom, isso é até válido, trabalhar para dar uma vida digna para a família. Entretanto, de nada vai valer essa família estar, até vamos dizer aqui, né, financeiramente muito bem, porque o pai trabalha, mas por outro lado não tem um pai presente, não tem um pai para dar um conselho, para viver uma vida de santidade, de exemplo para os filhos. Então, tem muito também essa dinâmica, né? Principalmente para pessoas que têm uma família muito grande, né? Que tem muitos filhos, acaba tendo
essa dificuldade. Sinopse: o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. Filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maaca, ou Maacá, né? Esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu a Aminon, seu irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Uma mulher bonita e virgem, num sentido humano, é sempre muito agradável aos olhos do homem. Todo homem, ou pelo menos a grande maioria, quando vê uma mulher bonita e virgem, ele é atraído instantaneamente. Há algumas pessoas que dizem que o homem precisa de apenas 8 segundos para se apaixonar por uma mulher. E nesse caso aqui, uma mulher bonita e virgem, ele vai demorar 8 segundos, talvez menos, para se apaixonar por uma mulher dessa, porque, humanamente falando, é bonito aos olhos. Então, como nós homens somos atraídos por aquilo que nós vemos, então é natural que nós venhamos a sentir algo por uma mulher bonita e virgem. Por outro lado, aqui tem um grande problema nisso daqui. Por quê? Porque essa menina era irmã dele. Então ele não devia de maneira nenhuma se sentir atraído por sua irmã. E infelizmente isso acontece, às vezes em alguns casos específicos, até mesmo dentro da igreja. Uma irmã, no caso aqui uma irmã de sangue, né? Ou meia irmã, acaba se apaixonando pelo rapaz ou pelo irmão, né? Ou vice-versa. Aqui no caso, este homem sentiu desejo por sua irmã, o que é pecado, porque isso é um incesto. Incesto é pecado. Incesto, para lembrar, incesto é quando uma pessoa tem relações sexuais com uma pessoa próxima da família, né? Absalão. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Olha que situação. É muito provável, já que está falando aqui de uma mulher bonita e virgem, é muito provável que Absalão seja o homem mais bonito da Bíblia. É muito provável. E se ele não for o homem mais bonito da Bíblia, ele está entre os mais bonitos, porque pelo relato bíblico ele era um homem muito bonito. Por causa disso, ele usava essa beleza e também o fato dele falar muito bem para persuadir pessoas para ir contra o seu pai, o rei Davi. Mas veja que o que ele fez, apesar de seu nome não ter a ver com a paz, mas ele assassinou seu irmão, Aminon, justamente para se vingar dele com a sua irmã, né? Para honrar a irmã. Né? A ideia é essa aqui. Então veja que as coisas que acontecem quando uma pessoa, né? Quando um pai aqui não cuida da família, olha as questões que acontecem. Né? Aminon, feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Quantos homens hoje não estão exatamente assim, desajustados e emocionalmente? E por conta disso, a questão da emoção, do calor do momento, assim como Davi, né, que estava lá à toa lá no seu palácio, viu uma mulher e desejou essa mulher. E acabou tendo relações com ela e adulterou com ela. Emocionalmente abalados, tem homens que são emocionalmente abalados, aqui no caso desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Quantos homens nós não vemos hoje dentro das igrejas que estão sendo dominados por paixões carnais, se tratando aqui, até que pegar aqui num ponto aqui da mulher bonita e virgem, quantas vezes nós não vemos, infelizmente, obreiros dentro da igreja cobiçando as jovens. Olha que situação, isso não deve acontecer, apesar que aqui está falando unicamente de família, né? Estava ali entre família, mas como nós somos uma família no Senhor Jesus, então isso também acontece no meio de nós, não devia, mas acontece. Então, o homem, que eu vou trazer aqui para nós os homens, nós devemos dominar as paixões carnais, nós não devemos nos levar pelas paixões carnais, apesar que nós somos pegos por aquilo que nós vemos, mas
quando eu era das crianças, a gente cantava um hino que dizia: cuidado o olhinho no que vê. Então nós devemos ter muito cuidado naquilo que vemos, mesmo nas igrejas, porque não é porque até mesmo na rua, né, não é porque uma moça bonita, virgem ou não, está vestida, por exemplo, indecentemente, que nós devemos cobiçá-la, ou que nós devemos fazer isso ou aquilo. Jesus disse certa vez que o homem que faz assim, ele já pecou em seu coração, já adulterou com a mulher quando ele olha para uma pessoa, para uma mulher e cobiça essa mulher. Então nós devemos frear essas paixões carnais e emocionalmente nós devemos também sermos firmes no Senhor, né? Não deixar as emoções da vida do dia a dia nos deixar levar por situações como esta de meninas novas, por exemplo, de jovens e etc. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Na verdade, isto aqui é um amigo para não se ter em momento nenhum. É um amigo que é para não ter. Um amigo desse, como já diz o mundão aí fora, né? Quem tem um amigo como esse não precisa nem de inimigo. Conselheiro do mal. Conselho, de modo geral, é algo que nós não gostamos de ouvir. A classe de jovens, por exemplo, está estudando a respeito de conselhos, inclusive. E conselhos, de modo geral, não é muito bom de ouvir, por quê? Porque o conselho vai contra aquilo que eu quero fazer. Então eu quero fazer algo que eu desejo muito, independente se é certo ou se está errado, mas geralmente o conselho vem com aquilo que eu quero fazer que está errado. Então alguém vem me aconselhar. Então aceitar o conselho é muito difícil, principalmente para jovens e tal. Entretanto, há pessoas que vão através dos maus conselhos. Eu quero fazer A e alguém me aconselha a fazer A, então eu vou fazer. Mas A está errado. Então nós devemos ter muito cuidado nos tipos de conselhos que nós temos, com quem nós estamos nos aconselhando. O ideal é se aconselhar com pessoa que você sabe que ama você. Seus pais, por exemplo, né, o seu pastor, o líder do departamento, né, ou coisas desse gênero. Porque isso é importante. Professores da escola, da faculdade também costumam ser bons conselheiros. E o conselheiro também cabe uma outra questão. O que é, se porventura alguém vier buscar conselho com você, como é que você aconselha? Aconselhar não é decidir. Aconselhar é mostrar os caminhos, mostrar as opções. Vou te dar um exemplo prático e simples que vale para tudo. Uma pessoa pergunta para você, por exemplo, as moças de modo geral costumam fazer perguntas: com qual vestido que eu vou, o azul ou o verde? Aí você vai aconselhar, você vai falar para ela: vai com verde? Não, então você não está aconselhando, você está decidindo. Então o que você faz nesse sentido? Você diz para essa pessoa, por exemplo, que o verde significa a esperança e o azul a tranquilidade. O verde é a esperança que está no Senhor Jesus, o azul é da cor do céu que foi criado pelo nosso Senhor. Então a pessoa vai decidir por qual dos dois que ela vai. E isso cabe para tudo. Aconselhar não é decidir. Aconselhar é mostrar as opções, mostrar os caminhos. Olha, se você for por aqui vai acontecer isso, se você for por aqui vai acontecer aquilo. Então você decide qual lugar que você quer ir. Então isso é aconselhar. Sinopse: na presente edição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. O problema moral na casa de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. Eita! Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. É interessante que, mesmo Davi reconhecendo que errou, houve consequências. Uma das consequências, por exemplo, foi justamente que suas concubinas se deitaram com outras pessoas em sua frente. Olha que situação vergonhosa, olha que situação vexatória. A consequência do pecado sempre virá. E quando nós não temos domínio próprio, e isso cabe para tudo, né? A consequência também virá. Nós devemos ter domínio próprio, nós devemos nos dominar. Nós devemos dominar as nossas emoções
seja em qualquer aspecto, tanto espiritual quanto material. Nós devemos ser emocionalmente fortes, equilibrados, para que assim não venha a acontecer coisas piores conosco, né? Talvez por uma decisão errada que foi tomada ali no calor do momento, acaba fazendo o quê? Mostrando uma grande consequência de pecado depois. Então, muitas vezes as pessoas se deixam levar pela emoção do agora, né, que está eufórico, está alegre, e acaba tomando uma decisão errada. Nós devemos ter muito cuidado com este negócio. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão, até matar seu meio-irmão Amnon, com vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. Então veja aqui que aconteceu uma questão de incesto, lembrando que Tamar nesse caso é inocente, né? Uma pessoa inocente, acabou na verdade com a vida desta mulher, né? Se a gente for olhar numa perspectiva humana, né? Que um abuso, né, violento desse já é muito ruim, ainda mais praticado por uma pessoa da família, ainda mais um irmão, né, um meio-irmão. Então veja que aqui a situação foi bem difícil, né? Por outro lado também tem a questão da falta de postura de Davi. Davi, mesmo sabendo que ocorreu isso com a sua filha, que ela foi aqui, houve um abuso, ele não tomou nenhuma atitude com a pessoa que praticou. Por quê? Porque ele ficou omisso. Quantos pais hoje são omissos ao que os seus filhos fazem? Isso não é de Deus. Independente do que ele fez, se é seu filho, você ama, é verdade, mas você precisa tomar uma decisão enérgica. Não vou falar, claro, de maneira nenhuma, não vou mostrar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas a pessoa, o homem da casa, o pai, não tem que ficar passando a mão na cabeça em filho, ainda mais numa situação tão delicada quanto essa, um abuso desse tamanho, nessa natureza, uma violência desse tamanho. O pai precisa tomar as rédeas do negócio e tomar uma decisão, uma atitude enérgica. Isso não pode ficar assim. Mas o que ele fez? Ele não fez absolutamente nada. Ele ficou completamente conivente, acabou que Absalão matou Amnon. Então veja que houve aqui um incesto e um assassinato dentro da casa do rei Davi. Por quê? Porque ele priorizava mais o seu reinado em Israel do que a sua família. Então, mais uma vez, a sua família vem em primeiro lugar no sentido da terra, né? Quero dizer, primeiramente vem a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar é a família, e a família vem sempre, nesse caso, em segundo lugar. A família só está abaixo de Deus, né? Deus em primeiro e a família em segundo. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral nas famílias de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente é uma coisa que anda um pouco escassa, né? Ainda mais com essa onda de tecnologia, internet. A internet geralmente ela acaba aproximando pessoas distantes e distanciando pessoas próximas. Quantas vezes as pessoas estão dentro de casa, um está na sala, outro está no quarto, o outro está na varanda, outro na área de serviço, outro está lá no quintal, ou outro lugar, e cada um faz a sua refeição num cômodo da casa, cada um com seu celular, com seu notebook. Não estou aqui dizendo para você não ter o celular, o notebook, ou o computador, ou seja o que for. Não é isso, a questão é que a família, de modo geral, estão se distanciando dentro de casa, estão separadas dentro de casa, né? Olha que situação, né? Quando a pessoa tem essa vigilância, né, esse exemplo de estar próximo, de saber o que o outro precisa, acaba tendo ali uma harmonia, um respeito para com todos, e assim a família acaba crescendo firme, né? Acaba crescendo com bons exemplos dentro de casa, principalmente na figura do pai, né? Já que aqui a lição vai falar mais do pai, né? Ou a falta do que o pai, né? Que no caso Davi não tomou as atitudes que deveriam ser tomadas. Então o pai, apesar que sofre uma situação dessa, mas ele precisa tomar uma decisão enérgica. Por exemplo,
numa situação de internet, por exemplo, cada um na hora do almoço, por exemplo, e da janta, e do café, precisa ter a sinceridade, o respeito de cada um, desligar os seus celulares, desligar os seus notebooks, seus computadores, se desconectar da internet e vamos juntos à mesa. Lembra lá na ceia do Senhor? Que todos nós, quando vamos participar da ceia do Senhor, ninguém fica ligado no celular. Todos nós sentamos à mesa para participar um com os outros, compartilhar. Isso também é a ideia da família. A família, na hora das refeições, precisa fazer da mesma forma com que faz na ceia do Senhor. Cada um na sua mesa, ou melhor, a mesa da família, né? Todos reunidos para assim conversar entre si, né? Ter ali uma harmonia, ter uma intimidade para os pais, né? Com os filhos, com os irmãos, todos devem estar sempre juntos. Sinopse: a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Para concluir, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Os cônjuges, pai e mãe, precisam estar sempre equilibrados, firmes para dar exemplo aos filhos. Vou te dar um exemplo mais prático. Imagina, por exemplo, que um dos filhos, e os filhos geralmente costumam perceber essa fraqueza dos pais. Então, o que o filho faz? Ele fala uma coisa para a mãe, e a mãe pede para sair, por exemplo. E a mãe deixa sair, e depois o pai corrige a mãe na frente do filho? Não, de maneira, ou vice-versa, de maneira nenhuma. Se o filho, né, ou a filha chegou para a mãe: mãe, eu posso sair? Pode ir, meu filho, pode ir, minha filha. E quando o pai chega, não gostou da atitude da mãe, não devia ter ido, o que esse pai faz? Ele vai junto com a sua esposa à parte, sem estar na presença dos filhos, e corrige ela: olha, não gostei que você deixou ela sair, ou ele sair, não devia. E a mãe, da mesma forma, quando o pai também dá permissão para a filha ou filho sair, ou ambos, né, para saírem, e a mãe não gosta, a mãe da mesma forma chega à parte. Porque se acontecer de vocês corrigirem, né, os pais corrigirem-se na frente dos filhos, os filhos vão perceber isso e vai começar a dissensão ali, porque os filhos sabem que é só ir nesse que é o mais fraco que ele vai sempre ceder. Então precisa ter exemplo, os filhos precisam ver no pai e na mãe firmeza, que o que um faz, o outro está de acordo. Então, quando um está de acordo, o outro também, eles acabam tendo firmeza. Quando há desacordo, nesse caso, por exemplo, de sair, que um gostou e a mãe deixou e o pai não, ou vice-versa, não mostre isso para os filhos. Não deixe os filhos perceberem que o outro reprovou a atitude do outro. Vai à parte, no quarto, e conversa os dois. É simples assim. Isso vai evitar várias e várias complicações. É só para te dar um exemplo, porque nós devemos cultivar os valores cristãos dentro do nosso lar, para que nós venhamos assim ser exemplos na família. Revisando o conteúdo, número 1, o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel, Davi. Número 2, era filha de Davi, com Maacá e irmão de Absalão. Número 3, era irmão de Tamar, filho de Maacá e terceiro filho do rei Davi. Número 4, o profeta Natã. Pensa num homem sério aí, a história de Natã, né? Ele foi muito sério. Número 5, ao saber do fato, Davi irou-se, mas não fez absolutamente nada contra Amnon. Essa questão de irar-se, é bom que ele não se irou e não fez nada nesse ponto específico, porque na ira ele poderia ter feito algo pior, né? Mas depois que acabasse aquela ira, ele tinha que ter corrigido. Muitas vezes as pessoas são muito enérgicas para falar dos pecados dos outros, mas dentro de casa mesmo não corrige. O próprio Davi, por exemplo, Natã usou as próprias palavras de Davi para provar para Davi que Davi estava errado.
E Davi veio cheio de energia, né? Este homem é digno de morte. E Natan falou o quê? Sabe que esse homem és tu. Então, Davi, quando ele foi, aparentemente ele estava julgando a casa de alguém, de um outro ou de uma outra pessoa, ele dizia que essa pessoa merecia a morte. Mas como agora Natan volta e diz que essa pessoa é a ele, aí a coisa parece que muda de figura. Então, quantas vezes nós somos muito enérgicos para julgar os outros, né, a família dos outros, nesse caso aqui Davi, por exemplo, mas nós, muitas das vezes, nós não queremos sermos julgados, né? Nós queremos, na nossa vez, não é tudo isso, não precisa de tudo isso, mas que nós venhamos a cada dia mais compreender que a nossa família é uma família nada perfeita. Sua família tem as suas imperfeições, a minha também os tem. Então, toda família ela é imperfeita, porém, essa é uma família nada perfeita. Toda família é composta de pessoas humanas que erram, mas que nós venhamos na presença do Senhor, na leitura da sua palavra, continuar tendo, né, melhor dizendo, valores cristãos na nossa família, para que assim a nossa família seja firmada no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!